Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e este é o canal Português em Detalhes. Tá difícil estudar na quarentena? Eu vou passar 7 dicas que vão te ajudar a organizar os seus estudos e começar imediatamente. As dicas 4 e 5 são as minhas preferidas, então fica até o final para conferir. Dica número 1. Planejamento. Você não acorda um dia qualquer e diz: hoje eu vou estudar gramática. Pega um livro da estante. Eu vou estudar geografia. Ou então vai no Mamãe Mandou. É necessário ter um plano de estudos. E aí a primeira coisa que você vai pensar é: qual é o seu objetivo? Se é estudar para o Enem, se é fazer uma prova de concurso público ou até mesmo estudar as disciplinas da faculdade ou da escola. E dentro do plano, você vai definir as disciplinas que serão estudadas a cada dia, definindo também um horário específico para cada uma delas. Nas próximas aulas, eu vou te dar várias dicas de como montar o seu plano de estudos passo a passo. Neste momento, é muito importante estabelecer os objetivos e criar metas. Dica número 2. Escolha um lugar adequado. Para estudar, não é necessário que você tenha aquele quarto maravilhoso adaptado com uma escrivaninha cheia de canetas coloridas. O importante é você ter um lugar tranquilo, um lugar que te favoreça a tua postura e que te dê também um certo conforto para estudar. Pode ser simplesmente uma mesa e uma cadeira. É importante que você não estude deitado. Cancela esse negócio de estudar deitado, porque isso não dá certo. Vai vir o sono, vai vir a preguiça e tuas metas daquele dia podem ir por água abaixo. O importante é avaliar se aquele local está favorecendo os teus estudos. Dica número 3. Estude nas mesmas condições de prova. E o que significa isso? Mais uma vez, você precisa pensar quais são os seus objetivos. Se é fazer a prova do Enem, se é fazer uma prova de concurso público ou se é para fazer tarefas da escola. Por que estudar nas mesmas condições? Se, por exemplo, você está estudando para fazer redação do Enem, e aí você faz 3 linhas agora, vai dar uma volta na cozinha, volta, faz mais 3 linhas, depois faz o resto e às vezes leva um dia inteiro para fazer uma redação. Será que as condições de prova são as mesmas que você estabeleceu naquele momento? É importante pensar qual tempo você levaria para desenvolver determinada tarefa. A mesma coisa se você vai fazer uma prova de concurso. Às vezes você, ao estudar, passa o dia inteiro numa questão. Então é tentar cada vez mais se aproximar daquelas condições que você utilizaria na hora da prova. Se você está estudando para uma prova específica, definir essas condições de prova também envolve o período em que a prova iria acontecer. Se, por exemplo, a prova para a qual você estuda tenha que ser realizada pela manhã, mas de manhã você tem sono, tem dificuldade. Então começa pouco a pouco resolvendo algumas atividades naquele determinado horário, porque aí você vai se adequando às condições e no dia da prova não vai ser tão penoso para você. Dica número 4, uma das minhas preferidas. Utilize a tecnologia como auxílio. Hoje, existem várias plataformas que podem te ajudar a alcançar o objetivo. Por exemplo, o próprio YouTube traz videoaulas sobre determinadas temáticas, sobre diversas disciplinas. Existem também várias plataformas e aplicativos que podem te ajudar desde o planejamento até o cumprimento das atividades. A dica número 5 também é uma das minhas preferidas. Resolva questões. Gente, isso realmente dá certo. O que tem acontecido bastante é que muitos alunos estudam ao longo de um ano, às vezes até mais tempo, fazem mapas mentais, fazem esquemas de prova, riscam a parede, fazem fichinhas, mas na hora da questão acabam errando. Isso acontece porque aquele candidato não estudou a banca de prova. Com esse processo, vai ser possível avaliar quais são os conteúdos que mais caem, qual a frequência de determinadas temáticas, de que forma a banca costuma cobrar. Então, lá na tua rotina de estudos, lá no planejamento, é muito importante já deixar um espaço para a resolução de questões, porque aí você vai começar a entender o pensamento da banca.
A dica número 4, que eu passei anteriormente, vai ser essencial para que você consiga realizar esta dica agora. Além disso, ao longo das minhas aulas, eu também vou disponibilizar um banco de questões para você que é inscrito. Dica número 6, eu considero a mais difícil, mas é possível. Evite distrações. Eu sei que neste momento muitas pessoas estão em casa e aí acaba sendo um pouco complicado estudar num lugar silencioso ou algo do tipo. Mas é muito importante que você evite essas distrações. E eu não falo só de barulho, não. Algumas pessoas, ao estudar, acabam ficando conectadas no WhatsApp e outros sites, e isso acaba tirando o foco dos estudos. Então, de repente, você está lá estudando, é o dia em que você decidiu colocar em prática todas as dicas, e aí teu celular, de repente, acende uma luzinha lá no WhatsApp e é aquela pessoa que não te manda mensagem há um século, te manda um oi. E aí você já começa a estudar querendo responder a mensagem, começa uma agonia e não cumpre a meta. Então, para evitar esse tipo de situações, deixe um pouquinho lá, qualquer ferramenta de bate-papo, deixe um pouquinho de lado e mantenha o foco nos estudos. E agora nós vamos para a nossa 7ª dica, não menos importante, entretenimento. Chegou agora o seu momento. Você vai poder trocar uma ideia com os amigos, responder aquela mensagem, assistir a uma live ou a um filme, a uma série. É importante que este momento de lazer e entretenimento também conste no seu planejamento. É muito importante que você intercale os estudos com esses momentos, para que estudar não se torne também uma tarefa tão pesada, tão sofrida. É claro que no início tudo se torna mais difícil, você vai deixando para depois, mas é importante que você tome uma atitude hoje. Comece agora com a primeira dica. Pega um papel, faz o planejamento para que amanhã você inicie seus estudos. Mas, como eu falei no início, é muito importante planejar. E todas essas dicas devem ser acompanhadas de boa vontade e aquele desejo de atingir as suas metas e de chegar a um objetivo. Se você também está estudando em casa, conta aqui nos comentários como está sendo sua rotina de estudos. E se você puder, fique em casa e estude comigo. Um forte abraço e até mais!